E aí, bom, eu queria agradecer, então, toda a comunidade aí pelo convite. Eu sou professor aqui na Facom e atuo principalmente com aprendizado de máquina. Não, pode deixar que eu passo. Pode deixar. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, que eu não estava esperando vir aqui para cima. Tá. E aí, como já foi mencionado aí, eu desde a minha graduação eu trabalho com aprendizado de máquina, né, principalmente com texto, e mais recentemente, aí, como quase todo mundo, aí, todo mundo trabalha com Deep Learning hoje, que é de aprendizado de máquina. E isso facilita muito a vida da gente, porque tudo é Deep Learning, então a gente meio que consegue atuar em um monte de coisa pelos fundamentos serem muito parecidos em diversas áreas, né? E aí o Marcato é meu vizinho, ele mora no mesmo condomínio que eu. Aí ele fica lá, normalmente terça e quinta eu estou de manhã lá, quinta-feira, ô Taka, chega aí, vamos trabalhar junto, não sei o quê. E aí a gente tem uma colaboração bem legal aí, de uns 2, 3 anos para cá, né, Marcato? Então, fico muito feliz aí pelo convite, tá? Eu sou do LIA, tenho um laboratório de inteligência artificial aqui na Facom. Hoje nós estamos em 5, 6 doutores formados em, assim, os 4 em aprendizado de máquina e os outros aplicam IA aí em outros domínios. Então, um grupo aí bastante forte. A maioria do grupo é de texto, tá? O Anderson, que fez mestrado Federal de Pernambuco, se eu não me engano, ele estava aí mais cedo, mas não está mais. Ele atuou com visão computacional, mas o restante do grupo é texto, né? E aí a gente tem um background mais forte em texto, tá? E hoje eu vou apresentar para vocês alguns fundamentos de detecção de objetos e como a gente pode acelerar os nossos algoritmos. E eu tentei produzir essa palestra de modo que seja produtivo para todo mundo. E boa parte das coisas que eu vou falar aqui são fundamentos que você que usa qualquer coisa de Deep Learning vai poder usar algumas dessas ideias para tentar acelerar os seus algoritmos. Tá? Então, eu tentei pegar coisas que fossem mais fundamento, né? E aí, desse modo, tentar ser um pouco mais produtivo aí, na apresentação. Tá? Bom, o que é detecção de objeto, Object Detection? Né? Então, dentro de visão computacional, você tem vários problemas aí, que vai desde classificação simples, a classificação e localização, até a detecção de objetos. Né? Então, a ideia é que você consiga localizar e atribuir rótulos, criar esses bounding boxes aí, e atribuir rótulos a cada um desses bounding boxes. Né? E aí você tem o problema de Object Detection funcionando. Né? Então, de maneira bem rápida, bem simples, aí, até porque o tempo está curto. Né? Então, eu vou focar na detecção de objetos. Então, o que a gente quer fazer é o que... Não tem um laser pointer aí. Ah, tá. Não, tá bom. Acho que... Tá, então a gente vai focar nessa parte aqui, ok? A maior parte das arquiteturas de detecção de objetos, eles têm um backbone, né, que eles chamam isso de... que é o extrator de features, tem vários nomes isso aqui, mas a literatura de detecção de objetos chama isso de backbone. Né? E o que você faz? Você pega um backbone desse aqui e na frente dele você coloca alguma variação de o que eles chamam de detection, né, a parte de detection aqui, alguma variação e isso transforma isso nos vários algoritmos de Object Detection. Né? Então você tem a entrada, passa pelo backbone, passa por alguma variação dessa aqui, você tem várias aqui, né? E aí você tem o algoritmo funcionando ali atrás. Tá? Assim como boa parte de qualquer aplicação de Deep Learning, né, você só troca ali à frente, né, e às vezes a maneira com que você rotula, você já tem pelo menos uma versão preliminar daquele algoritmo para aquela área. Tá? Eu sei que quando você aprofunda, às vezes você mexe um pouco mais antes aqui, mas a grosso modo é isso que acontece. Tá? Bom, Object Detection, ele teve um grande... É uma área antiga, tá? Não é uma área nova, né? Para quem é de visão computacional sabe muito bem disso. E aí, ela cresceu muito nos últimos, eu diria, 3, 4 anos, aí, cresceu pra caramba. Começaram a surgir algoritmos assim, bastante impressionantes aí, em termos de execução. Né? Então,
Se a gente pegar a nossa imagem inicial e quiser identificar o caneco ou o teclado, né, você pode fazer slide window, você pode fazer slide windows de tamanho diferente, você pode fazer várias coisas aqui. O problema dessas abordagens mais antigas é que se você fazer isso, o custo computacional disso é extremamente caro. Né? Para você conseguir identificar que isso aqui é um caneco, você pega um bounding box do tamanho do caneco, sai andando aqui, opa, achei. Aí você pega um bounding box do tamanho do teclado, aí você fica andando, e fala, opa, achei. Né? E isso é caro computacionalmente, né? Extremamente caro. Aí, em 2013, o pessoal falou assim, não, vamos fazer um negócio um pouco melhor. A gente utiliza aí um algoritmo de... é um algoritmo que eles chamam de Selective Search, que simplesmente ele vai agrupando áreas similares, né? E aí, no final, o que você tem são áreas, regiões como essa daqui, né? E você traça os bounding boxes em cima dessas regiões, o que te produz os bounding boxes de uma maneira um pouco melhor. Então, agora você não precisa mais pegar um slide Windows e sair passando em tudo. Você simplesmente aplica um algoritmo desse e fala assim, ó, aqui está desse jeito, eu vou aplicar um bounding box nas regiões encontradas, e isso acelerou muito, né, os algoritmos. Tá? Bom, e aí o que aconteceu? Surgiram então em 2013, 2012, né, com a AlexNet, 2013, aí o pessoal falou assim, não, vamos melhorar isso. Né? Então, o que eles fazem? Eles aplicam esse algoritmo de Selective Search em cima de uma imagem, identifica os bounding boxes, cropa essas bounding boxes e na frente você joga uma CNN. Tá? Bem simples. Esse foi o primeiro algoritmozinho aí de RC, assim, que utiliza a rede convolucional de Object Detection. Né? 2014, veja que não é muito tempo atrás. Né? Então, um algoritmo bastante caro computacionalmente, porque para cada patch desse aqui, ele pegava, fazia o resize dele, jogava em cima da rede convolucional e na ponta ele fazia o ajuste do tamanho do bounding box, que eles chamam de bounding box regression, então ele estica, dá uma apertadinha para encaixar melhor o bounding box no objeto, e aí o classificador era um SVM, olha só. Apesar dele ter uma rede convolucional, na ponta, na época, os caras usavam SVM. Né? E aí, bom, qual que é o problema dessa abordagem aqui? Você tem que rodar Selective Search na imagem, e aí para cada bounding box uma rede convolucional. Então, extremamente caro fazer isso. E aí o que aconteceu foi que no ano seguinte o mesmo grupo, né, publicou esse trabalho aqui, que ele fazia, primeiro, ele aplicava uma rede convolucional aqui, no meio da rede convolucional você tinha os feature maps, né? Então, imagina a sua rede convolucional, aí você corta ela em algum ponto. Se você olhar a imagem gerada na matriz, né, da sua feature map, aquilo lá é meio que uma representação da imagem, depois de passado vários filtros. Então, o que eles faziam? Aplicava Selective Selection em cima desse cara aqui, em vez da imagem original. Né? E aí pegava essas regiões aqui e aí passava essas regiões para uma rede neural. Né? Basicamente isso. E isso aqui diminuiu bastante o tempo de execução também dos algoritmos fazendo isso. Tá? Bom, aqui a coisa começa a ficar mais legal. No ano seguinte, 2015, aí, um artigo do NIPS, os caras propuseram a FASTER, né? Que a ideia é muito similar à anterior, só que em vez de você usar o Selective Search, que era o negócio lento, o cara que deixava o algoritmo todo como um todo muito lento, eles trocaram isso para uma rede neural. Né? Então você pegava a sua entrada, passava por uma rede convolucional aqui, né? E aí você pode pegar a que você quiser aqui, a VGG, ResNet, seja lá o que for. Pega um volume intermediário aqui de feature map, passa por uma rede neural, e essa rede neural você treina ela dizendo o seguinte, ó, nessa região aqui tem um objeto e nessa região aqui não tem. E aí você vai treinando isso aqui até que ele aprende a detectar detectar onde tem objetos. Né? Aí você cropa esses caras aqui, né? E aí cada
cada cubozinho desse aqui esticado é como se fosse um objeto detectado, e passa de novo por todo o processo da RCNN. E isso, gente, tornou o algoritmo muito mais rápido, tá? Também. E aqui eu vou explicar um pouquinho mais desse pipeline aí, porque apesar de ser antigo, 2015, esse aqui é o framework base para você obter algoritmos próximo do estado da arte. Tá? Se você tem um algoritmo estado da arte em termos de taxa de acerto, é alguma variação desse cara aqui. Tá? Quando você utiliza o que a gente chama de two-stage, né? Normalmente são variações desse cara aí. Tá? Então, explicando aqui a primeira parte, você pega a sua rede convolucional e pega um volume intermediário aqui, como esse aqui, por exemplo, né? E depois você aplica percebam que isso aqui é como se fosse um cubo, né? Então você pega esse cubo aí, joga dentro da sua RPN e treina falando assim, ó, as regiões que tem objetos são essas aqui. E ele faz o papel do Selective Search de uma maneira bem mais rápida. Deixa eu passar aqui. E aí, como é que essa RPN funciona? Então, em princípio, se você for pensar em como, se você fosse desenvolver uma rede neural que faz isso, você marcaria aqui os bounding box, né? E aí falar assim, aqui tem 5 objetos, tentaria fazer alguma coisa assim, para cada região aqui eu marco os bounding box. Então, bounding box tem a literatura de Object Detection, normalmente eles marcam o centro do objeto, a altura e o comprimento. Né? Então, são 4 coordenadas, como se fossem os parâmetros da bounding box. E se tem ou não um objeto. Né? Aí o problema é que se você tenta aprender isso aí como um problema de regressão, ou seja, para cada objeto 4 números, isso é extremamente difícil fazer o algoritmo convergir. Né? Tinha uma grande dificuldade na época de fazer o algoritmo convergir com essa estratégia. Aí os caras falaram assim, não, em vez de você tentar gerar 4 valores aí para cada objeto, vamos prender esses bounding boxes em alguns pontos da imagem. E aí ele montou um grid como isso aqui. E aí o que acontece é que cada pontinho desse aqui é como se fosse o que eles chamam de âncora. Né? Então, em vez de você deixar o bounding box sair flutuando em toda a parte da imagem, fala assim, ó, aqui tem uma âncora e esse bounding box vai estar amarrado a esse cara aqui, a detecção nesse ponto vai ser respectiva a essa âncora. Né? Então, isso fez a coisa melhorar um pouco. Né? E, na verdade, melhorou bastante. Então, e aí, além das âncoras, então cada pontinho daquele lá tinha âncora, você definia pendurado a cada pontinho daquele o que eles chamam de anchor box. Né? Que são esses retângulos aqui de tamanhos e formatos distintos. Né? Aqui tem vários. Né? Então, imagina que se eu quero detectar essa moça aqui com a bicicleta aqui, percebe que a moça ela precisa de um retângulo um pouco mais em pé e a bicicleta aqui um retângulo um pouquinho mais deitado. Né? Então, o anchor box que é melhor para a mulher aqui seria um anchor box em pé, que talvez seja esse aqui, por exemplo. E para a bicicleta que está mais deitado, talvez seja esse anchor box aqui. E aí o problema, em vez de fazer simplesmente a regressão como se fazia, você tentava agora aprender as âncoras. Né? E com isso, novamente, você tem um ganho aí de convergência do modelo. Né? Na verdade, quando eles propuseram, já fizeram isso. Né? Já propuseram com um modelo de âncora. Tá? E aí, uma vez que você conseguiu detectar onde tem objeto utilizando o RPN, você faz um pooling, um ROI pooling, que eles falam, né? Que é basicamente você pega aquele volume, extrai onde está o objeto, e aí o ROI pooling é um pouco diferente do pooling. Né? Em vez de você simplesmente fazer pooling pegando o valor, você pega... No pooling você define um grid de tamanho fixo e sai percorrendo ali. Né? No ROI pooling, você tem a região onde você quer olhar, e você fala assim, eu vou cortar... eu quero cortar 3 na vertical e 3 na horizontal, que me dá um cubo de 9 por 9. E isso, depois eu faço um max pooling, e aí isso vai gerar uma matriz 3 por 3. Certo? E aí esse 3 por 3 é fixo, por mais que eu tenha um bounding box gigantão ou um pequeno, eu sempre corto em 3, 3. E aí isso eu faço o max pooling dessas regiões aí, o que gera o ROI pooling, que vocês podem observar. Aqui, ó, esses cubos aqui são todos de mesmo tamanho, mesmo que esses bounding box sejam de tamanhos distintos, que ele usa ROI pooling ali para fazer isso. Né? E aí na frente você aplica simplesmente, faz fully connected, faz um flatten, né? fully connected, e aí você tem
os heads que eles falam, né? O classification head, que é o head de classificação, e o regression head, que vai fazer o ajuste fino, de novo, do bounding box para marcar a bicicleta, né? Então, imagina que ele está assim, aí essas coordenadas vão fazer o ajuste para deslocar ele um pouquinho para cá e talvez aumentar a altura e o comprimento para achar a bicicleta. E é esse o faster, tá? E aqui está um exemplo de tempo de execução. Então, o primeiro algoritmo que a gente apresentou para a execução de uma imagem demorava em torno de 49 segundos. O faster já melhorou bem, foi para 2.3, e o fast 2.3, e o faster 0.2. Eles falam assim, 0.2, então, problem solved, né? Você não precisa mais se preocupar. E aí, na verdade, não. Os caras continuaram trabalhando aí nessas ideias aí de melhorar. E aí é onde eu vou falar um pouco sobre o que pode ser feito, tá? Então, o que a gente faz nesse algoritmo que eu mostrei, você pega um pipeline, você ramifica ele e cria um cara que detecta onde estão os bounding boxes. Depois você junta esse cara aqui de novo no pipeline e no final ele diz se é um objeto e onde ele está, né? Então, quando você cria uma ramificação e tenta detectar onde estão os bounding boxes, né, as caixinhas ali da imagem, você chama isso de two-stage, né? E aí tem vários algoritmos aí baseados em two-stage. E aí, normalmente os algoritmos two-stage, na loss dele, você tem duas heads, na verdade, que eles chamam de cabeça, e cabeça de classificação e regressão. Na RPN você tem duas cabeças de classificação e regressão. Na RPN você tem uma cabeça de classificação e regressão, que ele vai tentar identificar onde está o bounding box e se tem objeto ali ou não, né? E aqui é o bounding box final que vai fazer o ajuste e vai dizer qual objeto que é, né? Então, na loss dele você tem normalmente 4 componentes, tá? Bom, aí o pessoal vendo as coisas que estavam acontecendo, eles começaram a propor outras ideias, né? E nessa ideia aqui você não fica ramificando nada, você simplesmente joga tudo dentro de uma rede convolucional e magicamente no final espera-se que você tenha os objetos detectados, tá? Então essa é a ideia do one stage, né? Eu sei que na verdade o fluxograma hoje é um pouco mais elaborado, né? Que você tem feature pyramids funcionando aqui, tem várias coisas aqui, mas em princípio a ideia era fazer algo direto, né? Então, o que eu ia mostrar e que não funcionou aqui, eu vou falar um pouco do YOLO, né, que talvez como a ideia é tentar rodar algoritmo de Object Detection em dispositivos de placa única, né, então são Raspberry, são Jetson Nanos e coisas desse tipo, são dispositivos com pouca capacidade de processamento. Então a gente vai para os algoritmos que não gastam muito tempo para fazer inferência, fazer o forward pass ali da rede neural, né? Então, se a gente olhar aqui, isso aqui é um resultado do paper do YOLO V3. Então, se vocês forem olhar, aqui está utilizando o dataset Coco, né? E aí com map acho que de 50%. E aqui o YOLO está aqui, ó. Então, e aqui é o tempo de inferência. Ali, na verdade, o tempo de inferência aqui está abaixo tá antes dessa barra aqui, porque os caras quiseram fazer uma brincadeira com o pessoal que publicou RetinaNet, que jogou o YOLO lá para baixo, eles falaram assim, não, o YOLO V3 está bem melhor, e aí jogou ele aqui, né? Então ele roda muito mais rápido e tem uma taxa, o MAP, que é o Mean Average Precision, né? A precisão média dentre as imagens, né? Considerando a IOU e várias outras coisas, é como se fosse uma taxa de acerto, né? Ele tá bem bom, assim, né, eu diria, né? Ele só perde aqui para o G, que é esse cara aqui, né? Mas de maneira geral, em termos de tempo de inferência, ele é muito rápido, tá? E aí a ideia é eu explicar ele e depois explicar algumas coisas de como jogar isso para mobile, tá? Ou dispositivos de baixo custo. Bom, o YOLO é uma arquitetura, uma rede convolucional normal, tá? Basicamente você passa aqui toda a estrutura. Se não me engano, essa aqui é a Darknet 19, tá? Eles não usaram, eles não usaram VGG, ResNet, nem nada disso, até porque ResNet acho que não tinha na época, né? E aí eles pegaram e propuseram uma arquitetura um pouco diferente, né? E aí no final, o que ele gera? Ele gera um cubo, né, de 7 por 7 por 30. E isso é o
que faz, na verdade, quando você tem um problema de classificação, você passa um monte de coisa desse aqui, e no final você tem uma camada onde cada neurôniozinho aqui representa uma classe e bate um softmax nele, certo? É assim que você trabalha com rede convolucional normalmente. Aqui você vai trabalhar diferente. Você vai passar pela rede neural e no final você vai ter um cubo desse aqui. E esse cubo ele não vai ser de qualquer jeito. Ele vai ser colocado estrategicamente para que represente todos os objetos da cena. E esse vai ser o atributo classe seu. Diferente dos outros algoritmos que usavam, utilizam cross-entropy e variações disso aí, né? Aqui, ele tenta aprender um cubo. Então, quando você vai treinar um YOLO da vida, você sempre tem os pares de x e y, onde y não é um valor escalar. Ele é uma matriz. Tá? Lembrem disso. E aí, como é que é essa matriz? Né? Deixa eu só passar aqui. Como é que é essa matriz? Essa matriz, ele atribui, usando a ideia de âncora também, para cada... Então, imagina um grid aqui de 7 por 7, né, que representa esse cubo aqui. Se eu pegar esse cachorro aqui, a parte mais central dele é essa aqui em vermelho. Né? E aí, esse aqui é um grid em cima de um cubo. Então, imagina esse cubo aqui, né, e essa parte em vermelho e essa parte em vermelho aqui. Se eu pegar e extrair essa região em vermelho, eu vou ter um vetor de tamanho 30. Certo? Então, o que o YOLO faz na hora de treinar? Ele atribui para os primeiros 5 valores as coordenadas do bounding box, certo? E aí a confidência do bounding box de ter alguma coisa. Ok? Então, aqui tem um cachorro. Então, esse cara aqui vai estar preenchido com essa probabilidade e esses valores x, y, h e w, certo? Beleza. Então, você preenche esse cubo desse jeito. Né? Bom, o que você faz com o restante das dimensões? O que ele faz, no YOLO V1, ele utiliza 2 anchor box. Então, você tem um anchor box mais em pé e outro mais deitado. Então, são 2 aqui. Você cria um segundo anchor box, vamos supor que é para o caso da bicicleta, que está mais deitado. Né? Então, se você tivesse aqui esse ponto representado aqui, você teria um vetor desse, ele estaria preenchido nessa segunda coordenada aqui, ó, na segunda região, que é respectiva ao anchor box desse retângulo mais deitado. E aqui é o retângulo em pé. E aí o restante, então você observa que eu usei 5 valores, mais 5 valores para representar o segundo anchor box. E os outros 20 são valores que eu utilizo como se fossem saídas de um softmax normal. Né? Então eu tenho 20 classes ali no YOLO tradicional, então ele utilizou essa dimensão aqui, 5 por 5 por 20. Né? Então é assim que você constrói o YOLO. Tá? De maneira simplificada é isso, você constrói esse cubo aí. Tá? E aí esse cubo, então esse valor de confiança que você tenta, depois que você está rodando o algoritmo, ele vai te dar um valor de confiança daquela região ter alguma coisa. Conforme essa região for maior, tem mais chance de acontecer alguma coisa ali dentro, o resultado do box de saída vai gerar isso aqui. Né? Então, se você pegar os bounding box gerados mais a confiança, quanto mais espesso a linha aqui, maior é a confiança daquele valor. Então ele vai falar assim, ó, provavelmente tem alguma coisa aqui, provavelmente tem alguma coisa aqui, provavelmente tem alguma coisa aqui. Né? E aí, se você for olhar nos 20 valores, que é como se fosse um softmax ali, ele vai falar assim, ó, aqui é cachorro, aqui é bicicleta e aqui é um carro. E aí no final você tem as detecções, quando você junta essas duas coisas, ele fala assim, ó, cachorro, bicicleta e carro. Né? E assim ele funciona. Então a ideia, a princípio, é bastante simples. Né? Construir um box como atributo classe e você passa isso. Né? Aí você fala assim, não, professor, mas a hora que eu vi isso aí, não é assim não, o negócio é um pouco mais elaborado, e de fato é. Se você for para o YOLO V3, né, ele já herda um monte de outras técnicas mais recentes. Né? Então, que é o YOLO que a gente apresentou aquele gráfico lá de taxa de map mais alto. Tá? Então, o que ele faz? Ele usa a ideia de FPN, de Feature Pyramid. Né? Então, você tem aqui, e aí faz oversampling, né? Acho que os colegas aí já mencionaram dessas ideias aí. E aí aqui você faz a detection nessas camadas aqui, fazendo com que ele seja mais eficiente para detectar objetos de... Qual é o efeito disso? Você vai ter mais eficiência para detectar objetos de tamanhos distintos, né? Nesse caso aqui. Né? E aí ele funciona tanto para
detectar objetos bem pequenos e detectar objetos maiores. Isso é bem evidente a hora que você roda o V1 e o V3 e compara um do lado do outro, você vai ver, o YOLO V3 vai achar coisas pequenas, o YOLO V1 dificilmente ele acha coisa pequena na imagem. Tá? Beleza. E aí um outro cara, talvez até mais famoso que o YOLO aí para ser uma meta-arquitetura de Object Detection é o SSD. Que ao invés de você ter esse cubo de 7 por 7 por 30, como a gente mencionou, você cria um vetor no final, né, e também, acho que os colegas já comentaram isso, quando você está fazendo seu forward pass aqui, né, você tem vários feature maps aqui no caminho. Você vai pegando e vai criando, puxando convoluções desses caras aqui, para que você consiga extrair características de cada uma delas. E aí no final você monta um vetorzão gigante, né, que representa equivalente ao nosso cubo aí do YOLO. Tá? A diferença, tem algumas diferenças aqui menores com relação a como você desenha esse cara aqui, mas de maneira geral é muito parecido. Né? O que é mais evidente aqui é que no YOLO, quando você define o seu anchor box, você vai atribuir para cada âncora um único objeto. Né? E quando você está rodando um SSD, o que vai acontecer é que para cada âncora, você tem vários anchor box e cada anchor box pode obter um objeto diferente. Então, igual eu estou aqui, né? Vamos supor que tem a garrafa na minha frente, o notebook e eu. E aí você tira uma foto de frente. O YOLO V3, o SSD pode simultaneamente, como em cima do mesmo anchor box, falar assim, ali tem uma garrafa, ali tem um notebook e ali tem uma pessoa. Coisa que o YOLO não consegue fazer tão bem. Né? E aí você consegue, tem algumas nuances aí, mas de maneira geral são muito parecidos. Né? A loss tem as suas diferenças, porque o formato é muito diferente. Aqui no YOLO a loss dele é muito, pelo menos a V1 é muito parecida com o mean square error. A V3 já usa bastante regressão logística, mistura MSE com cross entropy. Aliás, uma coisa legal que o YOLO V3 faz é que eu posso ter classe como pessoa e homem, né? Aparentemente, se você tiver uma foto minha assim, você vai encontrar, você pode ter essas duas classes simultaneamente, coisa que no YOLO V1, como ele usa algo parecido como o cross entropy, né? Você consegue detectar só uma das classes, quando ele pode ser simultaneamente de mais de uma. Tá? Então, tá aí. Duas ideias aí bastante simples. Aí você fala assim, bom, o que é melhor, two stage ou one stage? Né? Usar YOLO ou SSD ou faster, né? No caso aí SSD e faster. Aí está um resultado, um artigo bastante famoso na área, bastante referenciado, né, que ele mede o trade-off de speed e accuracy de vários algoritmos de object detection. Então vocês podem observar o SSD, que usa one shot, ele utiliza o faster, ele usa two stage, e esse cara aqui é one stage, né? Vocês podem observar que o SSD sempre está abaixo, né? Com exceção do Inception aqui. Mas quando você troca o backbone, ó, da VGG, quem que é melhor? O faster está acima. Aqui na MobileNet ele também está acima, mas observem nessas arquiteturas aqui, ele fica abaixo, tá? Então, varia um pouco o resultado, mas de maneira geral, os two stage são melhorzinhos em termos de taxa em termos de map, tá? E o SSD, ele é mais rápido, mas ele tem um map um pouco menor, tá? Ok. Nesse paper aqui, ó, você consegue ver várias coisas bem legais aí, né? Inclusive esse gráfico aqui que eu quis trazer para vocês terem alguns insights do que dá para ser usado. O SSD, ele é one stage, e aqui vocês conhecem, bom, vocês trabalhando aí com rede convolucional sabem, VGG, MobileNet, Inception, ResNet, né? Inception, ResNet. Então aqui foi aumentando a complexidade aqui dos modelos, tá? De input da entrada é maior, médio ou menor, né? É exatamente isso aqui, large, medium e small. Então elas têm características distintas aí também com relação ao backbone. Tá? Muito bem. E aí, como é que a gente faz para esses algoritmos ficarem mais rápidos? Bom, eu vou explicar aqui, boa parte desses conceitos aqui estão espalhados na literatura de rede convolucional, tá? E eu vou falar para vocês por que esses caras aí são importantes para a gente, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar de fazer bottleneck
Tá bottleneck aqui, mas é bottleneck, tá? De fazer bottleneck em rede convolucional, fazer deepwise, group convolution e pointwise group convolution. A mistura desses quatro... Alô? A mistura dessas quatro ideias aqui vão te dar os algoritmos que rodam em celular e em coisa mobile, tá? Então... Bom, convolução 1 para 1. Né? Então, o que você faz na convolução 1 para 1? Você pega... Então, o seu filtro é 1 para 1 para o número de dimensões que você tem na sua imagem de entrada. Percebam que, como você faz isso? Você joga esse amarelinho aqui em cima, multiplica cada um desses valores pelo valor que está em cima do azul, multiplica todos, soma tudo e dá o vermelho aqui, certo? É assim que você faz conv 1. Percebam que isso aqui é equivalente, para esse ponto aqui, a uma fully connected. Porque você está multiplicando isso aqui por cada um dos valores que está aqui, ó. Imagina isso aqui conectado para cada um dos valores, multiplicada por um peso. Você soma tudo e dá um valor só. Né? Então, é bem parecido aí com isso. Né? E aí, uma coisa legal é que, em termos de parâmetros, esse cara aí é bem interessante. Ó. Aqui trouxe alguns exemplos. Se eu tenho uma imagem de 128 por 128 por 3, e aqui, assim, eu vou assumir que vocês entendem um pouco dessas coisas, tá? A hora que você roda uma Conv 5.5, uma camada de convolução com filtro 5.5, né, com padding e stride, de forma que ele não mude a dimensão, né? Nesse caso aqui é stride 1 e padding 2, se não me engano, e aí 64 filtros. O que você vai obter é isso aqui, né? 128, 128 por 64. Quantos parâmetros isso aqui tem? Né? Então, se você pegar aqui, se você olhar essa dimensão, vai ser 5 por 5 por 3 vezes 64. É isso que você vai ter para o número de parâmetros para isso. Quando você faz bottleneck, o que vai acontecer? Você vai pegar e vai fazer uma conv de 1 com um número reduzido de filtros, né? E depois você vai aumentar esse número de filtros aqui para você obter exatamente a mesma saída aqui. Né? Então, qual que é o resultado dessa conv aqui? É 1 vezes 3 vezes 32, aqui vai ser 5 vezes 16 vezes 64. Se você for olhar, quando você faz as contas, isso aqui é extremamente caro. Olha o número de parâmetros que isso tem, 409.600. Quando você faz conv 1, olha aqui, ó, esse número de parâmetros cai. Então aqui tem 8.192 e 25.600. Você soma isso aqui, vai dar 33.792. 33.000 para 410.000, isso é mais que 10 vezes. Certo? Então, quando você aplica um bottleneck dentro da sua rede, o que vai acontecer é que você vai ter uma redução muito grande de parâmetros e automaticamente o número de somas e multiplicações vão ser dessa ordem aproximadamente também. Né? Então, isso aqui é muito interessante. E vocês vão observar que isso começou a aparecer com a InceptionNet, né? Com a Google LeNet, lá dos caras da Google. Né? Então, quando ele começou porque o que eles faziam? Eles combinavam vários filtros de tamanhos distintos, né? 5.5, 3.3, 1.1, e ainda, quando você combina isso, isso começa a ficar pesado, e aí os caras falam, não, vamos fazer assim. E aí você tem esse ganho. Então, isso aqui é relevante para a hora que vocês estiverem rodando os algoritmos de vocês. Fazer bottleneck. É muito comum, acho que quase todas as arquiteturas atuais usam bottleneck na sua execução. Agora, uma coisa que não é tão difundida, é mais para o pessoal que utiliza coisa de mobile, é essa convolução aí, depth-wise convolution. Né? E que também te dá um ganho, em termos de parâmetros, bastante significativo. Então, aqui está uma convolução normal. Você pega aqui imagina a imagem deitada aqui, né, com 3 canais RGB, e aqui você tem o seu filtro 3x3x3. Então, ó, o que você faz? Você pega esse cara aqui, joga aqui dentro, multiplica todo mundo, soma tudo e dá um único valor. Tá? Isso é uma convolução da maneira como que a gente faz. Na convolução depth-wise, o que você faz? Você pega a sua imagem, em vez de você multiplicar ele por um cubo, para cada canal você vai fazer a convolução separada. E aí vai gerar essas matrizes aqui, e a hora que você concatena elas, você obtém esse cubo aqui. E aí, isso aqui é a convolução depth-wise, tá? Mas ela não faz muito sentido se você não fizer uma conv 1.1, que gera a nossa feature map aqui, ó. Né? Que isso aqui seria equivalente a isso aqui, em termos de execução. Aí você fala assim,
Tá, mas e daí? Como é que isso aí diminui o número de parâmetros que eu tenho aí no meu problema? Então, só para ilustrar, se eu fizer a conta de número de parâmetros dessas duas abordagens, na primeira abordagem já é bem conhecida, é 3 por 3 por 3 vezes 64 filtros, 1.728 parâmetros. Na Depthwise, o que você ganha é que no final você tem essa no final você tem esse cara aqui, que é computacionalmente muito barato. E você tirou esse elemento aqui da multiplicação de modo que você ganhe muito em execução. Então aqui normalmente você fazia 3 por 3 por 3, que é a multiplicação do cubo, vezes os 64 filtros. Aqui você vai fazer isso aqui uma única vez. E aqui você vai fazer quantos filtros você tiver. Então essa diferença aqui vai ser maior até se você tiver um número de filtros maior. Se em vez de 64 você tiver 1024. Essa diferença vai ser maior ainda, mais gritante ainda. Então aqui você consegue diminuir, ó, 219 para 1700, dá umas 8 vezes por aí, né? E isso fica maior ainda se você aumenta o número de filtros. Tá? Então o Depthwise tem as suas vantagens aí e é utilizado em quase todas essas arquiteturas que vão para mobile. Tá? E aí uma coisa interessante. Então, se vocês lembram lá do paper do AlexNet, ele até faz assim a figura da arquitetura dele quebrada em duas. Não sei se vocês lembram, quem já viu o artigo do AlexNet, né? Ele se separa em duas, porque na época não tinha uma GPU que conseguisse rodar toda a rede dele. Cada GPU acho que tinha 3 GB e aí ele precisava executar isso e depois concatenar. Mal ele sabia que isso aí virou fundamento para tornar a redução, na verdade, para reduzir o número de parâmetros. Então, como é que era isso? Como é que você funcionava, como é que você executava isso? Então, imagina aqui o nosso cubo, nossa imagem aqui, né, com um número de filtros maior aqui, para a gente poder explicar isso melhor. E aí, eu vou criar 2 grupos, né? Ou seja, eu vou rodar isso, vamos supor, em 2 GPUs. Como é que você faz? Esse primeiro filtro vai ficar responsável por essa região aqui, e esse segundo aqui por essa região aqui. Certo? Qual que é o que está acontecendo aqui? Esse cara aqui não vê nada do que está aqui, e esse cara aqui não vê nada do que está aqui. Certo? Então, isso faz uma redução, acreditem se quiser, isso reduz pela metade o número de parâmetros da convolução. Né? Se a gente olhar aqui para os números, é isso que acontece. Se você faz a convolução... Então, foi proposta lá na AlexNet, na primeira mais famosa aí. Então, se você fizer essa convolução aqui, 3 por 3 por 128 por 256, você tem 294 mil parâmetros. A hora que você faz da maneira agrupada, você reduz isso pela metade. Né? Por quê? Porque esse parâmetro aqui é dividido por 2, esse aqui é dividido por 2, porque você está cortando o 128 em 2 pedaços. Né? E a sua saída também está sendo cortada em 2 pedaços, que é o que ele está fazendo aqui. E aí depois você junta esses 2 pedaços multiplicando por 2. Se você olhar para a matemática disso aqui, o número de grupos que você utiliza vai ser o número de vezes que isso aí vai diminuir. Se eu tiver 10 grupos, isso aí vai ser 10 vezes menor. Se isso aí for 20 grupos, isso aí vai ser 20 vezes menor. Se você olhar aqui e colocar isso como variável e fazer as contas, você vai perceber exatamente isso, porque vai ser... Imagina aqui, n vezes m, né, os 2 aqui dividido pelo número de splits e multiplicado por isso aqui. Isso aqui vai cortar com esse denominador e vai sobrar só esse aqui, que vai ser o número de parâmetros que você vai ter. Então, você ganha fazendo isso. Tá? E aí, existe aí vários papers discutindo as vantagens e desvantagens de fazer, juntar e fazer group convolution. Né? E aí, assim, o que se tem aí até a publicação de algumas redes menores, como essa aí da ShuffleNet, é que acho que o Emerson comentou aqui, como é que a gente faz convolução de maneira mais isolada. Essas groups, eles fazem exatamente isso. Né? Você separa em grupos aí os seus canais, né, e executa ele separado, e aí você não tem a conexão de todos os canais com todos os canais. É isso que está acontecendo. E isso tem algumas vantagens, porque aí a sua rede convolucional vai atuar em regiões mais restritas. Por exemplo, eu tenho uma imagem
desse tigre aqui. Vamos supor que eu rodo um negócio desse aqui. O que vai acontecer, aqui não dá para... Vamos supor que eu tenho aqui um número de canais muito grande nessa imagem aqui. Eu tenho, sei lá, daqui até a parede ali, de número de canais. O que vai acontecer é que cada pixel desse aqui é um canal, é uma linha aqui, né, nesse que eu estou desenhando aqui. E aí o que ele está fazendo? Quando eu faço isso aqui, ele está cortando pedaços disso aqui e executando de maneira independente. E eu não estou misturando essas informações. Então imagina no RG e B. Eu sei que ele usou RGB aqui, mas não é muita ideia aqui. É como se eu não misturasse as informações do R, nem do G, nem do B. Eu não estou fazendo isso. E aí você tem, obviamente, você pode perder informação quando você faz isso. Mas quando você agrupa em vários canais, você vai estar agindo localmente nos canais. E isso tem ganhos, né? Ele tem alguns papers que mostram que você tem ganhos em arquiteturas maiores. Em arquiteturas menores, como você reduz o número de parâmetros, né? O que vai acontecer é que é mais difícil, fica mais difícil o bias dele, né? Tem problemas com relação à representação, porque como o número de canais, como o número de camadas de convolução são cada vez menores nessas redes que vão para mobile, você perde informação. Porque você não está deixando os canais misturarem mais. Aí veio a ShuffleNet. O que eles fizeram? Pegaram e no meio colocaram um cara que embaralha tudo. Só isso. E isso ganhou em desempenho para casos onde a rede é pequena. Em redes grandes isso não fazia muito sentido, mas para redes pequenas isso dá um ganho de desempenho razoável. Se você for curioso, vai no paper do ShuffleNet, ele vai mostrar o comparativo de com e sem esse negócio aí. Você vai ver que ele de fato faz diferença em redes menores. Tá? E aí, uma outra coisa que é interessante, que foi proposto no MobileNet V2 dos caras da Google, que é o seguinte: quando você utiliza um bloco residual, né, imagina lá, eu sei que a ResNet não tem esse bloco residual desse jeito aqui, só nas arquiteturas um pouco mais recentes que o bloco residual foi aumentado, né? Mas o que acontece é que o primeiro filtro do bloco residual normalmente é um filtro com poucos canais, né? Poucos filtros, né? Pode-se dizer assim, né? Que eles geram estruturas fininhas como essa aqui, ó, né? Passa por duas dessas e no final você coloca uma com uma dimensão maior. É normalmente assim que funciona, né? Se você for olhar, imaginar a ResNet, né? O que vai acontecendo? O tamanho das imagens quando você faz a convolução vai diminuindo, certo? Mas a profundidade dos canais vai aumentando. O que vai acontecer aqui, quando você faz o bloco residual, é isso aqui. Ele começa pequeno e vai aumentando. Você vê que isso aqui é mais espesso que esse aqui, né? Você roda duas vezes mais fino e depois um mais espesso, né? Ou seja, o número de canais aqui é maior. E aí o residual você coloca aqui e faz a soma, literalmente, né? Como normalmente você faz na residual. Aí esses caras falaram assim, não, vamos fazer diferente para tentar ganhar alguns parâmetros aí. Eles rodam primeiro, então percebam que esse retângulo aqui está mais espesso, né, primeiro, do que se comparado com esse aqui, ó. E o segundo também. Então eles inverteram essa lógica aqui. Eles colocam primeiro o mais espesso, né, o número de canais mais alto e depois afina. E eles chamam isso de Inverted Residual Block. Tá? A matemática disso aqui, a hora que você for calcular o número de parâmetros disso aqui, ele não muda muito. Ele não é tão maior e não tão menor, mas você tem ganho de desempenho, como mostra isso aqui. Tá? Então, ó, quando você conecta esses blocos... Então, aqui é sem bloco residual, aqui é a maneira tradicional e aqui é essa nova maneira de fazer. Então, você ganha aqui alguns pontinhos aqui no seu map, se você faz isso. Tá? E aí, fazendo isso aqui também, eles perceberam o seguinte. Normalmente, depois de uma conv, o que você faz? Você bate uma relua em cima. Na camada residual, ele está tirando, né, nesse Inverted Residual Block, ele fez um teste de tirar e colocar a relu. E ele usa uma relu 6. Né? A relu normal é 0 e max. A relu 6 é 0, max, e aí o resultado disso, max 6. Então ele fica entre 0 e 6 sempre. Tá? Então a versão melhor aí para arquiteturas que não conseguem trabalhar muito com ponto flutuante. Né? Então ele tirou e colocou esse negócio. E olha o que aconteceu. Quando você tira ele,
tira o ReLU ali, ele melhora um pouco. Né? E aí ele tem uma justificativa lá no paper que não, assim, não é bem aceita aí pela literatura como um todo, mas a ideia vale. Experimentalmente isso dá resultado. Tá? Então a MobileNet V2 faz isso. Né? Ele incorpora mais essas coisas aqui, além das coisas que eu mencionei anteriormente, de fazer depth-wise e conv1 e por aí vai. Né? E os caras fazem assim, escovando o bit para tentar reduzir. Tá? E aqui está um comparativo das MobileNets. Né? Aqui, então, é no celular Google Pixel One. Né? E aqui é um problema de Object Detection. Deve ser a Coco, o dataset, se não me engano. E aqui, ó, vocês podem observar que o resultado dele é bem bom. Né? O número de parâmetros é bem pequeno. Né? Se você for comparar com qualquer outra rede maior, isso aqui fica próximo de 100 e tantos milhões de parâmetros. Isso aqui é 3, 4, é bem pequeno. Né? E aqui o tempo de execução em milissegundos num celular. Né? 75 milissegundos você consegue fazer Object Detection bem. Né? E aí, mais recentemente, isso é um artigo de 20 de novembro de 2019, semana passada, os caras propuseram a MobileNet V3. Né? Na verdade, essa é a versão que vai para o ICCV 2019, se não me engano. Tá? Ele tem lá no archive uma versão um pouco recente, mas tem resultados bem diferentes do que essa daqui. Tá? E aí, ó, eles propuseram, na verdade, além de tudo que eu falei, das estratégias que a gente usou, que eu mencionei anteriormente, os caras começaram a usar aprendizado por reforço para definir a arquitetura da rede. Né? Então, para quem conhece a Nasnet, né, sabe bem que ela faz exatamente isso. Ele usa aprendizado por reforço para tentar definir a arquitetura. E aí, a MobileNet V3 está aqui no topo, aqui, ó, em cima da Nasnet, que é muito boa, da ResNet 50, que é um bom parâmetro aí, boa parte de vocês já devem ter usado esse cara aí. Né? Tá bem aqui, ó. O número de parâmetros é muito menor, né? E a taxa de acerto dele na ImageNet é muito boa. Né? Eu diria assim, bem próximo aí de muito resultado. É um resultado muito bom. Não é um resultado do estado da arte, mas é um resultado muito bom. O estado da arte está bem aqui, assim, ó, não dá muita diferença, não. Né? Então, é um resultado muito bom e você consegue rodar no seu celular. Tá? E aí eu tenho aqui alguns outros, não vai dar tempo, alguns outros algoritmos, tá? Vou passar por eles mais rápido. Esse aqui é um artigo do NIPS também. Né? A gente de Machine Learning, a gente não olha muito CVPR, eu olho muito NIPS e ICML. Né? Não sei porquê, mas enfim. Os papers mais legais pra gente parece que saem de lá, mas tudo bem. No NIPS, eles propuseram essa PLENet aqui, e aqui bom, o SteamBlock é bem conhecido já, isso aqui é só uma constante, não tem nada demais, Post-Activation também é algo simples. Ele pegou e fez a variação de vários parâmetros da DenseNet, e aí foi medindo, até que o resultado dele foi melhorando, até que ele obteve isso aqui, que é muito próximo do estado da arte. Né? Ele pegou e foi variando, e falou, isso aqui. Aí ele conseguiu propor essa rede neural aí. Se você for olhar uma rede neural bem pequenininha também, perto do que a gente está acostumado com rede convolucional. Tá? Ela é bem pequena mesmo. E aí, para terminar, esse aqui também é um resultado recente, acho que é de agosto de 2019, tá? Que é a ThunderNet. O que ele faz? Perceba que ele utiliza o two-stage, né? Ele faz um RPN aqui em cima, né? Ele separa aqui. E aí o que ele tem de diferença é que ele tem esses dois módulos aqui adicionais, que ele parece com o feature pyramid, né? A pirâmide de características. E aí ele faz upsampling disso aqui e ele soma tudo isso aqui. E no final, você tem esse cara aqui em amarelo. Tá? E aí o que acontece é que esse cara aqui tem mais informação de contexto. Né? Segundo o autor. E aí isso melhora o desempenho da rede. E aí, para juntar esse negócio amarelo com a rede anterior, ele propõe esse cara aqui, que é Spatial Attention Module, que até agora eu não entendi onde está a atenção aí nos mods que a gente vê de texto ou outros sentidos, mas diz ele que isso aqui é um modelo de atenção. Né? E aí o que acontece é que, isso é legal.
ele vai reforçar a distinção entre o primeiro e o segundo plano da imagem, mas se você for olhar nos gradientes que você consegue calcular por essa operação aqui, você consegue propagar o gradiente para dentro do RPN, né, para dentro desse negócio aqui, né? Então, quando você faz o ROI lá, isso não se fazia tão bem assim, e esse cara aqui tem o gradiente, ele propaga quase naturalmente para cá, né? Então, o treinamento dele aqui, o treinamento desse final aqui tem ajuste aqui, enquanto no RPN normal ele tem a loss específica desse cara aqui para ajustar ele, e ele praticamente não enxerga o que está vindo aqui, e aqui ele enxerga. Então ele faz o ajuste aí também, trazendo algum ganho, tá? E aí, para terminar, ele rodando num Snapdragon 845, para quem gosta mais de celular, acho que ele é o Galaxy S9. Para quem compra celular da China, ele é o Pocophone e coisas do gênero, né? Mas ele tem uma taxa de FPS bastante legal, né? Isso aqui é o Coco Dataset, tá? Esse map aqui é obviamente mais baixo, porque ele está medindo utilizando Object Detection, não como problema de classificação, né? Então, o FPS que você consegue obter nesses celulares é bem baixo, 5.8 FPS, mas dependendo da aplicação isso é suficiente, né? E aí, conforme você vai trocando os backbones, aí você obtém diferentes resultados, tá? Então, é isso aí. E aí aqui comparando, ó, tempo de frames per second na ARM, na CPU e na GPU. Na CPU é um Xeon e na GeForce 1080 Ti. O número de FPS que você consegue numa GPU é absurdo, né? 267 FPS, dá para jogar, sei lá, você que está acostumado a 60 FPS em jogo, isso aqui não dá nem para imaginar. Mas isso aqui é razoável. Na verdade, acima de 30 FPS é igual o vídeo, na verdade acima de 25, né? É igual a vídeo normal. E aqui é um pouco mais rápido, né? Então na CPU você tem resultados bem parecidos. Mas percebam, a gente ainda não tem 30... Tá, tudo bem, tem próximo. 30 FPS num celular. E olha que não é qualquer celular, né? É um celular top de linha ali. E aí a ideia é que a gente consiga cada vez mais portar os nossos algoritmos para dentro de ou um celular, ou um Raspberry, ou alguma coisa desse tipo aí, tá? Aí, só para terminar de falar de algoritmo, tem algumas ideias aqui. Esse cara aqui foi no nível de código assembly e fez as convoluções em nível assembly para tentar fazer speedup do modelo dele, tá? E é um artigo recente também, agosto, setembro desse ano, se não me engano, né? E o que ele está propondo é esse em vermelhinho aqui, isso aqui é o tempo de latência, ó. Você vê que ele consegue reduzir bem aqui. O mais conhecido aqui é o BMXNet, né? O TensorFlow Lite, acho que todos vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Então, vocês observem que os caras estão brigando ali para melhorar esses modelos. Mas esse resultado, se você for olhar, a taxa de acerto dele é menor que um AlexNet, né? A AlexNet fica em 64, 65. Esse cara aí está em torno de 50 e... Acho que eu tenho aqui. Não tenho. 50 e poucos, tá? E aí, para terminar... Você quer falar? Não? Então tá. O Davi... Levanta, Davi. Davi é esse menino aí, ele trabalhou comigo no PBIC e agora está num PBIT, trabalhando com Object Detection para single board, né? Então a ideia é portar todos esses algoritmos para single board. E aqui é o resultado de reconhecimento de carros, né? Aqui nessa rotatória aqui da Coca-Cola ali, em frente a gente rodou isso numa imagem de drone, né? Então é bem bom o resultado, né? E aqui ele comparou, ó. Aqui, veja que a gente não está usando nenhuma desses algoritmos mais estado da arte, tá? A gente pegou o que tinha pronto, fácil de rodar, e vamos ver o que acontece. Então, se a gente pegar na Jetson Nano, rodando o YOLO V3, para processar uma imagem, a gente aqui não está em FPS, está em 0,6 segundos para você processar uma imagem, né? Então, não dá nem meio FPS aí. E aí no YOLO V3 Tiny, que é uma arquitetura menor, você até consegue algum resultado melhor, né? E aí você consegue obter isso aqui. Num computador você tem isso aqui, num i5, né? É o computador dele. No API 3, ó, esquece, não dá para rodar ainda. 11 minutos para você processar YOLO V3. E aí o YOLO V3 Tiny XNOR, eles pegam a YOLO V3 Tiny e converte a rede para uma rede binária.
para tentar reduzir ao máximo o modelo, que foi um dos menores modelos que a gente conseguiu encontrar, né, Davi? E aí ele rodou nesse cara aqui. E aí percebam que nem assim a gente, ó, na Pi 0, que é aquela Pi bem pequenininha, que parece um chiclete daquelas barrinhas bem fininhas, ele demora 18 segundos para processar. Agora na Pi 3, 5 segundos para processar a imagem. Tá? Então, pois não. Pode dar uma atualizada? Sim. Na Pi 4, o XNOR faz em 2 segundos por aí. Na Pi 4, 2 segundos. Né, para rodar isso. Então, dá para vocês terem uma noção do que dá para ser feito com o que tem pronto hoje, sem utilizar essas últimas arquiteturas que a gente falou. Né? E aí dá para ter uma noção, será que dá para a gente usar isso numa aplicação real, com as coisas que a gente tem? Isso já ajuda vocês aí nas suas... Provavelmente, todo mundo deve ter alguma coisa que dá para embarcar, e dá para ter uma noção boa disso. Né? Aqui está o map das YOLOs, né? Percebe que a Tiny é bem mais fraquinha. E aí... agora ele está no PIBIT tentando usar árvore, acho que isso aqui já foi mencionado, né, detecção de árvore. E aí ele rodou também usando esses dispositivos aí, na Pi 3 isso aqui é na placa-mãe dele, né, ele ainda está executando algumas coisas aí, mas já dá para ter uma noção. Na Pi 3, bem lento. Né? Então é isso. Considerações finais. Bom, boa parte desses algoritmos, essa literatura de você tentar reduzir modelo está atualmente bastante na moda. Você encontra aí muito paper disso. Tá? E aí, existe muita coisa de quantização. Você pega e converte o seu modelo para uma representação menor, em vez de você usar ponto flutuante de 32 bits, você usa inteiro, que usa 8 bits, né? Você tem algumas representações dessas, ou você até representa isso em booleano, como XNORNet. Né? E aqui tem um monte, uma literatura extensa, até o PyTorch tem alguns módulos que eu cheguei a testar, mas internamente ele fazia a operação em int 8, mas o tempo de execução não caía. Né? Ele só executava lá, mostrava que dá para fazer, mas não tinha muito ganho. Tem uma literatura imensa também de Network Pruning, para você podar as arquiteturas, né? Isso vai um pouco na linha da NASNet. Né? E Network Distillation, você tem duas redes, a rede... Pensa aí numa YOLO V3, poderosa, super grande, com um monte de coisa, que eles chamam isso de teacher, e você usa uma rede menor, com arquitetura similar, que eles chamam de student. E aí você usa a teacher para treinar a student. E aí ele fica passando pesos de um lado para o outro para tentar aprender. Né? Isso eles chamam de Network Distillation, também é uma área bastante ativa aí nisso. Tá? E aí, assim, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada, porque tem muita coisa aqui dentro. Tá? Muita coisa mesmo. E aí é uma área bastante interessante. Bom, recomendações, se você quer rodar alguma coisa próximo do estado da arte que seja computacionalmente barato, até onde eu consegui encontrar, Thundernet e Mobile V3. Né? Isso hoje. Né? Amanhã não sei, porque esses negócios mudam quase todo mês. Né? Muda muito rápido. Tá? E é isso, gente, que eu tenho para apresentar.